Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Conversas à Benfica. Hoje com o meu grande amigo Orlando. Como é que é, Orlando? Está tudo bem ou não? Tudo na boa. Pá, é um prazer ter-te aqui. Antes de mais, deixa-me mandarem um recado para a rapaziada que nos está a assistir no Facebook. Façam perguntas. Deixem aí na página do Conversas perguntas que queiram fazer ao Orlando, ok? Nós vamos passar essas perguntas e na sexta-feira vão ver essas respostas no vídeo no YouTube, ok? Vão partilhando, vão subscrevendo o canal e pronto, e é isso. Vamos ao que interessa. Com o meu amigo Orlando, 50 anos de associativismo benfiquista. Orlando, é um prazer enorme, pá, estar na tua presença. Obrigadinho por teres aceito o convite. Pá, não é fácil a malta dar a cara. Eu já tinha dito isto ao Tiago e ao João, mas quando se trata de Benfica, acho que as coisas fluem facilmente e uma pessoa não, pá, acho que não deve ter nada para esconder. Orlando, tinha aqui umas notazinhas, mas vamos começar pelo essencial. És da Pontinha? Sim. Como é que começaste a acompanhar o Benfica? Os teus familiares eram benfiquistas? Como é que isso... O meu pai, O teu pai? acompanhava o Benfica muito, tanto em casa como fora, às vezes. Era sócio também? Era sócio, mas deixou de ser sócio em 69. Ele teve um problema nos pulmões, esteve internado. Antigamente não havia segurança social. É. E o meu pai mandou uma carta lá para o Benfica a dizer que, por motivo de estar doente, não poderia pagar as cotas e que se dava para suspender. E eles disseram que não. E ele, a partir de 69, deixou de ser sócio do Benfica. E passou a acompanhar só como adepto. Como adepto. Sim, mas ia. E ao estádio não é mesmo? Ia. E é com ele que tu vais a primeira vez ao estádio? É com o meu pai, a primeira vez. E com o meu pai e com a minha mãe. Eu, quando nasci, A tua mãe também... Sportingista. Mas bom. depois não interessa. Mas fica sempre com pena quando o Benfica perde por causa de mim. Tinha 17 dias quando entrei a primeira vez no Estádio da Luz. 17 dias? 17 dias de vida. Não havia jogo, foi um dia normal. Foi tipo uma apresentação. Sim. E, como é óbvio, não me lembro, né? 17 Sim, dias claro, de vida. claro. Mas o bichinho ficou, porque o meu pai ia sempre ver os jogos para a Central. Ficava por cima da Belarte. A Belarte era onde davam a constituição das equipas. Eu lembro disso perfeitamente. Eu, quando tinha 8 anos, lembro-me de ir aos jogos, porque aos intervalos eu saltava sempre para cima da Belarte, eu mais os filhos de alguns amigos que lá estavam. Ao intervalo andávamos ali a brincar e as mulheres dos jogadores por baixo, os jornalistas tudo por baixo. Não me lembro de ver o Eusébio jogar, mas sei que estive presente em alguns jogos do Eusébio. O Eusébio foi o King, mas não me lembro. Mas depois comecei a acompanhar o Benfica a partir dos meus 13 anos, sozinho. Sozinho? O meu pai deixou de ir ao futebol. Qual foi... tens alguma ideia de qual terá sido o primeiro jogo em que tu foste como... Não tens ideia hoje? Não me lembro mesmo. Mas sei que a partir da década de 77, 78, comecei a ir aos jogos. Sim. Não a todos, mas lembro perfeitamente dos 5-0 ao Sporting ao intervalo. Aquele em 78, salvo erro, se não me engano, foi em 78. Eu não preparei nada disso, sim, não sabia claro, o que ia acontecer. E é o que me veio à memória daquilo que... 5-0 ao intervalo e a malta estava a assobiar, queria mais, queria 5 ao intervalo e 10 no final, como a malta dizia. Estádio 6, jogos às 3 da tarde. Lembro que o Botelho era o guarda-redes. Tanto que ele depois, no ano seguinte, se não me engano, veio para o Benfica. Foi jogador do Benfica depois também. Orlando, com 13 anos, como é que tu fazias isso? Na Pontinha, da altura e ainda era... na Pontinha, aquilo fica para aí 1 km do estádio, mais ou menos, e a pé, e com os meus amigos, para aí 4, 5, 6, tudo putos 14, 13, 12 anos, e com os mais velhos também às vezes, da primeira geração. Íamos, e quando acabava os jogos voltava tudo para a Pontinha a correr, para ver quem era o primeiro a chegar a casa, para assistir, para se equipar, para ir jogar a bola. Antigamente, para imitar o que tinhas visto. Cada um ficava com um jogador. O meu jogador sempre foi o Nené. Foi? Chorava. Quando a mãe marcava um gol, eu chorava. Meu. Parecia uma criança de 1 ano que me tinha caído a Xuxa, e eu chorava cada vez que o homem marcava um gol. E há de ser sempre o meu ídolo. É? Completamente. Que engraçado. O Nené não era muito... O Nené era tipo o mais amado e o mais odiado. Era isso. Muito criticado, mas para mim era um ídolo. Era um ídolo que eu sempre adorei. Assim, o número 7, não sei porquê, sempre gostei do número 7. Eu quando joguei futebol, durante 8 anos joguei futebol 5, jogava sempre com o 7. O 7 tinha que ser o meu. Jogaste onde? Joguei no Falcão, que é na Pontinha, que é 15 metros da minha porta. Que engraçado.
Aquilo quer dizer, tu com 13 anos começas a acompanhar o Benfica, de forma regular e já de uma forma, pronto, já ias sozinho e tal, e jogos fora. Jogos fora, não tanto. E Alvalade, quando o meu tio, o irmão da minha mãe, 6 irmãos, tudo sportinguista, quando íamos a Alvalade, ia sempre com o meu pai, mas não via nada, ficava no peão, Sim. que aquilo eram escadas deste tamanho, e eu com 7, 8, 9, 10 anos não via nada. Estava lá, estava presente, pronto. Estava presente. Há bocado estávamos a conversar, a dizer que as primeiras deslocações que fazias, para as pessoas que não sabem como é que funcionava. Há bocado estavas-me a contar que tinham que ir à Íamos secretaria. à secretaria no Estádio da Luz, sim, fazíamos a marcação e depois íamos ao, como é que ele chama? Marquês de Pombal. Sim. Íamos a pé da Pontinha, de madrugada, saíamos às 4 da manhã, 5 da manhã, fazíamos o percurso todo da Pontinha a pé, Laranjeira, Estrada da Luz, sei lá, era a pé que a gente ia. E depois apanhávamos o autocarro e voltávamos, pronto, víamos os jogos pela Nacional, que ainda não havia autoestrada na altura, era quase 10 horas para chegar e 15 para voltar, aquilo era sempre muito trânsito, não havia autoestradas e pronto, era assim que eu via os jogos. E aquilo, estavas-me a dizer que aquilo era tudo, pronto, pessoas mais velhas. Sim. Casais, tudo, pessoas mais velhas, mais velhos. E nós éramos putos, 3, 4 pessoas, 4 amigos da rua, porque entretanto eu não conhecia mais ninguém no Estádio da Luz, era só as amizades, porque tínhamos 2 sportinguistas no meio de 30 crianças na Pontinha. Pontinha Benfica. Pontinha Benfica, completamente. Houve lá 2 que conseguiram virar, mas houve lá 3 que não conseguiram virar, depois não tiveram sportinguistas. Orlando, desses anos, ainda agora estávamos a falar dos 5-0 ao intervalo contra o Sporting, e esta semana é uma semana de derby, ainda bem que tocaste nesse jogo. Tens mais alguma memória desses anos? Porque a maioria da rapaziada que nos acompanha é tudo malta mais nova. Muitos deles nem nunca tiveram a sorte que tu tiveste e que eu também tive de ir ao estádio antigo, sim, não é? E outros jogos que tu tenhas assistido na Luz que ainda te deixam de saudade? Saudades. Diz-me uma coisa, tens saudades do antigo estádio? É a única casa que eu tive, é a única casa que eu vou sempre ter. Este estádio novo não se compara, a nível de comodidade é superior em todos os aspectos, mas a primeira casa é a primeira casa e deixa-me imensas saudades. De vez em quando arrepio-me de falar do estádio antigo, porque não... vivia-se bastante ali naquele estádio. Eu estava no teu Facebook, estava à procura de imagens e assim, para depois vir a interagir contigo. Vi lá um bilhete que diz fecho do terceiro anel. Ou seja, tu és da altura em que não havia terceiro anel. Exatamente. Isso é... Esse foi contra o Dinamo Bucareste. Sim. Foi o primeiro bilhete que paguei no Estádio da Luz. Eu até aos 20 anos não paguei bilhete no Estádio da Luz, tinha o cartão de sócio menor, e como era pequenino e dizia que tinha 14 anos e já tinha 20 e continuava a entrar sem pagar bilhete. Sabes que eu tinha aqui, por acaso eu vi lá esse bilhete, mas a maior parte das pessoas que nos vão ver ainda não eram nascidas nesse dia. Claro que não, é como eu também, é o que eu digo, houve sócios que viveram anos dourados do Benfica, sim, de campeão europeu, que é aquilo que eu esperava se fosse o ano passado. Quando ia fazer 50 anos, estava à espera que o Benfica fosse à final com o Real Madrid, não conseguimos. Este ano estava na fé outra vez de conseguir ir à final, também não conseguimos, mas havemos lá chegando. Eu por acaso também sou dessa opinião, estás a ver? Eu acho que nós vamos conseguir. Eu estou confiante nisso, porque se há uns anos atrás, tu não, porque eu também tenho aqui uma nota que tu já tens outras finais europeias, sem ser estas mais recentes. Sim. Pronto. Eu nunca tinha ido, nem não imaginava que o Benfica pudesse voltar a chegar a uma final europeia, e neste caso tivemos 2 anos seguidos 2 finais europeias. Eu a partir daí estou mesmo convicto que nós vamos voltar a chegar a uma final da Liga dos Campeões. Estamos a tentar. O que é que tu achas? O que é que achas desse trabalho que nós estamos a fazer? É um trabalho bom, mas é assim, quando se aposta na juventude e depois os vendem, porque o dinheiro faz falta ao clube, a gente consegue continuar a sobreviver. Não. Temos putos bons,
nas camadas jovens, que quando sobe à primeira categoria conseguem assentar destaque. Yeah. Tenho pena que o Horta tivesse saído da equipa, porque o puto estava a dar uma força imensa àquele mecânico, e de um momento para o outro desapareceu. E o Mister não lhe está a dar oportunidades, e acho que é um puto que poderia dar outra força ao make-up da equipa. Orlando, tu achas que nos 70s e os 80s que tu viveste, e em que nós vamos em que vamos a finais, e depois também nos anos 90 também vamos a finais, pá, tu achas que, repara, nós agora, se calhar, o investimento é muito, muito superior ao que tínhamos na altura, estás a ver? Tu achas que é porque as outras equipas também estão mais reforçadas agora do que estavam antigamente? Porque é que tu achas que na altura nós, com muito mais portugueses, chegávamos mais longe do que chegamos agora? Porque tínhamos os melhores jogadores, porque escolhíamos os melhores jogadores e os jogadores gostavam de jogar no Benfica, e agora não, porque agora é só estrangeiros. Achas que estão mais acomodados agora à cena de... é o trabalho deles e não passa daí? Tirando a Luizão. É? Tirando a Luizão, é. Por acaso eu não tenho essa opinião acerca do Luizão. Porque antigamente jogava-se com o amor à camisola, os jogadores trabalhavam, e a seguir iam treinar, embora fossem semi-profissionais, uma coisa assim. Só que a evolução dos tempos faz com que um jogador só se dedique ao trabalho do futebol, se dedica a nada. E por isso é que há melhores jogadores que antigamente, alguns, porque há alguns que a história nunca vai terminar com tão bons como eles eram. Não podemos buscar um Pelé, depois um Maradona, e agora um Messi e um Ronaldo. Mas antigamente havia jogadores muito bons, e vi bons jogadores de futebol. Chegaste a ver Vítor Batista? Vi, mas também não me recordo. Não. Que engraçado. O jogo do Brinco, o meu pai foi ver esse jogo, mas eu não fui. Orlando, como é que agora é muito mais fácil, né? Chegar ao estádio é muito mais fácil, o transporte, não sei o quê. Pá, como é que um miúdo de 13 anos consegue ir ao estádio constantemente? Estás a ver? 13 anos, estás a ver? Tu tens uma filha, tu imagina a tua filha com 13 anos ia sozinha? Imaginavas isso? Como rapariga, não. Né? E os tempos são outros. Antigamente eu com 9 anos já andava de autocarro da Pontinha até Sete Rios, ia ter com o meu pai ao trabalho quando saía da escola à hora do almoço. E hoje em dia um filho com 9 anos não anda sozinho no transporte público. Tu com 13 anos o Benfica era a tua prioridade? Completamente. Foi completamente. Foi quando eu meti na minha cabeça que ia fazer vida disto. Só perto dinheiro, mas tenho muitas alegrias e acho que o dinheiro não dá as alegrias que eu tenho com o Benfica, meu. Porque são 50. Eu farto-me dizer isto como há muita gente. Há muito benfiquista que não falha um jogo na Luz, se calhar já nem se lembra quando é que foi a última vez que não perdeu um jogo. Certo. Mas não há muitos benfiquistas, e tu tens de ter a noção disso, com 50 anos, né? Com a forma de estar e de ser como tu tens e como tu estás na vida e como tu estás para as pessoas. E eu já tive a oportunidade de dizer isto. Eu vejo-te como um exemplo a seguir, man. Estás a ver? Tu tens noção disso? Tu podes ser para as pessoas, para a rapaziada mais nova, um exemplo? Para as pessoas. Antigamente mais, agora não tanto. Antigamente acho que tinha mais. Não era influência, porque era a minha maneira de estar na bola. Era assim que eu estava, era assim que eu fazia aos meus amigos, era assim que as pessoas gostavam de mim, era assim que eu gostava de ver futebol. Fiz muitas amizades no futebol e continuo a fazer, e hei de continuar a fazer, e putos que têm dado para ser os meus filhos. Mas que. Isso é a minha prioridade, completamente. Eu sou capaz de faltar ao trabalho e pirar a bola, mano. Perco dinheiro no trabalho para ir ver um jogo de futebol que não me dá nada. Já tiveste dissabores no trabalho? Nunca. Não? Não. Eles sabem como é que eu sou. Sabem que é o futebol. E na tua vida pessoal? A vida pessoal, talvez. Eu não fiquei na Marinha, quando fui para a Marinha. Tinha tirado o curso de comunicador técnico, já não me recordo. Aquilo era bom. Tinha que andar em alto mar e tudo, de vez em quando. Só que não. Tive 19 meses na Marinha, nunca falhei um jogo no Estado da Luz. Estava de serviço. Por exemplo, eras meu colega. Tu não saías, emprestavas-me o teu cartão e eu saí pela porta de saída da Marinha e para ir à bola e voltar. Olha, por exemplo, quando perdemos 3 já para a Supertaça com o Sporting, na Luz. Estava de serviço, 24 horas. Falei com um rapaz que era de Macau, como era filho português, estava cá a cumprir o serviço militar. Ele emprestou-me o cartão dele, um cartão de chinês, ele era chinês, porque o pai era chinês e a mãe era portuguesa.
emprestou-me o cartão, na porta de armas estava lá um rapaz que era da minha companhia, tipo, piscou-me o olho, saiu. E quando voltei, estava lá outro que já sabia o recado que, olha, que o Pontinha vai entrar, portanto, deixou entrar. Pronto. Pá, isso é genial, pá, boa. Um cartão chinês, pá, não, É bem, aquilo é passar, toma lá. Eu vou ali, já venho. Já que estamos a falar de. Já que tocaste aí no assunto de Macau, pá, deixa-me só dar-te pá, uma informação, porque deixaram um comentário no Facebook, no YouTube, estás a ver? O sapinho mais novo mandou-te um abraço. Pá, isto também é bom, as pessoas irem comentando, estás a ver? E nós vamos partilhando isso. Epá, eu por acaso não conheço, mas faço questão de dar esse abraço. E é a prova que as pessoas, pá, têm uma grande estima por ti, estás a ver? Mas voltando ao assunto do Benfica ser a tua prioridade. Um abraço, puto. Voltando à questão do assunto do Benfica ser a tua prioridade. 14, 15, tu chegas à meia. Tu começaste logo a trabalhar com 18 anos? Não? Comecei a trabalhar com 19. Sim. Eu acabei a escola, não acabei o 5º ano. Depois tive pai 4 ou 5 meses sem fazer nada, já não me aceitavam na escola, já não tinha dado para andar na escola. Então tive pai 3 ou 4 meses, comecei a trabalhar. Ao fim de 9 dias nesse trabalho saí porque fui fazer um curso de torneio mecânico. Sim. Para a tabaqueira. Estive lá 18 meses. Acabaram os 18 meses, ao fim do mês, entrei na Marinha. Pai, como é que o teu pai, já dá para perceber facilmente que nunca deve ter, ou se calhar não, se calhar estou errado, mas nunca te deu muito cabo da cabeça. Como se calhar como era também. Minha mãe dava, por causa da escola. Claro. Mas ele, como era um grande benfiquista, também. Não ligava. Coitado, pronto, deixa eu ver o Benfica. Também é perto de casa. Eu da minha casa vi ao Estádio da Luz, portanto. Porra, isso é. Vi às torres. Vi às 4 torres, já chegava. Minha mãe dizia, pronto, ele está ali, deixa eu estar. E viagens marcantes que tu tenhas feito? Olha, qual é a propósito? Qual foi a tua primeira viagem ao estrangeiro? Final, 88. Estava na Marinha. Pedi uma semana de licença. Deram-me, porque o comandante da escola é um vizinho meu. E ele deu-me autorização para sair do país. Sim. Como estava a cumprir serviço militar, não deixavam sair na altura, mas deu-me uma licença especial. E durante 7 dias fomos numa carrinha. 9 amigos, fomos e viemos. Para? Stuttgart, PSV Eindhoven. Se calhar estavas lá à espera de ver o João Gonçalves a chegar de táxi, não? Não, por acaso acho que nem eu o conhecia ainda. Então foste numa carrinha de Lisboa para Stuttgart para ir à final. Pá, isso é e 2 anos depois repeti a proeza. Para a Viana da Áustria, com o Milão. Viana da Áustria. Perdemos 1-0. Gol do Rijkaard. Como é que foste? Também de carro? Carrinha. Também foste carrinha. Quase que os mesmos. Foi quase que os mesmos? Éramos para aí 6 da primeira viagem. 5 ou 6, sim. Pá, deve ficar grandes histórias daí. Ficam. Por acaso ficaram. Quando a gente se perde, quando se fica sem gasolina, quando se perde gasolina um camionista e ninguém lhe paga uma Coca-Cola, nada. Então ninguém paga uma Coca-Cola ao homem. Ele não tivesse dado a gasolina. Não era português, não ia cobrar isso cá. Não, era estrangeiro. Por acaso era estrangeiro e safou-nos. Já nunca mais saímos dali. Safou-nos bem. Sabes que eu por acaso fiz uma viagem, também foi para Stuttgart também, de carrinha. E na altura não havia GPS, nem não havia nada, íamos com o mapa. E então um amigo meu, que até é dos Olivais, queria sempre ir ele a conduzir. Pá, e quando demos conta já devíamos estar para aí, sabe, na Dinamarca, uma cena horrível, longe para caramba. É bom, pá, perdidos, estás a ver? Mas essas são essas viagens que ficam, estás a ver? Epá, eu por acaso tenho saudades. Agora já não tenho vida para isso, de viajar de carrinha, já é cansativo. Agora cansa. Mas às vezes tenho saudades de fazer uma viagenzinha de carrinho. E também os preços antigamente eram muito mais caros. Sim, agora tens uma viagem por 10, 15, 20 euros quase. Não tinha nada a ver. Antigamente não era nada. Orlando, para quem não sabe, tu costumavas levar um pano que dizia, e que diz, OP, e a malta, a gente há bocado estava na palhaçada, e a malta pensava que aquilo tinha a ver com o Oceano Pacífico, né? Que era a altura da moda do surf e não sei o quê, mas não tinha nada a ver. Não, nem me recordo desse nome. Aquilo foi
Foi uma cena que, peraí, já que vou à bola, agora quero mostrar que estou cá. As pessoas verem que eu estou cá sempre, nos jogos no Estado da Luz, alguns jogos fora, então vou fazer um banho. E fiz o OP. Pronto, e assim fiz o foi. muro, casa de paredes, walls. Não tinha nada a ver com nenhum álbum de música. Não. Também não me lembro disso, os Pink Floyd. Olha, vou fazer uma coisa assim. Então pronto, e fiz. Por acaso o João Gonçalves disse-me, pergunta lá se o Pano tinha alguma coisa a ver com o Pink Floyd. Não tem nada a ver. Não tinha nada a ver? Não. Nada. Isso foi 20 anos depois, quase. Mas ele por acaso, ele disse, pergunta lá ao Orlando se isso tinha alguma coisa a ver. Então, e o Pano acompanhou-te... Durante uns anos, sim, durante uns anos. Até que depois, no Estádio Novo... Pois, com estas... No antigo ainda. As problemáticas das publicidades e não sei o quê. Não deixavam colocar e eu deixei de levar. E comecei a levar aos jogos, continuei a levar aos jogos fora. Até que há uns anos esta parte, a polícia diz que não se pode entrar, nada que não seja alusivo ao clube. Sim. E pronto, eu a partir daí deixei de utilizar. Pronto. Sim, essa estupidez que tem. Costumo levar às vezes nas viagens, para a gente tirar umas fotografias, mas agora de resto, ao estádio já não entra, já não vale a pena entrar. Por acaso, era uma da... Eu gostava muito de ver, estás a ver? Do início também não identificava o Pano a ti. E depois, então, mais tarde é que comecei a perceber. Vamos voltar aqui à deslocação a Viena. Quem é que... Já disseste que foste uma carrinha de 9 lugares, né? Era tudo rapaziada lá da Pontinha? Não, era amigos de vários sítios, né? Tu foste e vieste, ficaram lá, pararam, iam parando. Eu tinha o hábito de ir parando. Eu falhei o jogo do Belém, que foi o meu primeiro jogo que eu falhei. Sim. Depois de 7 anos seguidos a ver jogos na Luz. O jogo era domingo e nós tínhamos partido no sábado, que era para ter dado tempo de chegar a Estugarda e não haver sobressaltos pelo caminho. E eu falhei esse primeiro jogo. O final era a meio da semana? O final era quarta-feira. E tivemos de sair no domingo, no sábado. E eu no domingo, o Benfica jogava com o Belém e eu não via esse jogo. Foi o primeiro que falhei desde 80. Portanto, vi os jogos todos em casa, jogos europeus, Taça de Portugal, isso tudo, e falhei esse jogo. E depois, 2 anos depois, quando fomos a Milão, a Viena da Áustria, foi a mesma coisa, mas aí não perdemos no jogo, não falhei o jogo. E pronto. Não. Tiveste esses anos todos sempre a... Tens o hábito de guardar... na altura muitas vezes não era preciso um gajo ter bilhete, não era? Antigamente havia 3 jogos por ano, que era o chamado dia do clube, que era o Sporting, o Porto, 4 dias, o Belém e a equipa que estivesse mais bem classificada. Porque antigamente não se pagava bilhete no Estado da Luz, bastava ter o cartão de sócio. Para as pessoas que não sabem, explica lá o que era o dia do clube. O dia do clube era quando o clube fazia dinheiro. Porque antigamente era só os cotas que entravam no clube e publicidade também, claro. Mas no dia do clube havia bilhetes que na altura custavam 150 escudos, 100 escudos. Isso hoje em dia dá para aí 25 cêntimos, 50 cêntimos um jogo de futebol, um Benfica Sporting, um Benfica Porto. Sim. Era 50 cêntimos um bilhete hoje em dia. Que antigamente não. Eram os 4 jogos que havia do dia do clube. Então o dia do clube era o dia em que o clube amealhava uns trocozinhos. Uns trocos extra. Na época podiam ir aos jogos... Todos. Toda a gente ia aos jogos, desde que fosse sócio, tivesse as cotas em dia, porque nós tínhamos a cota no cartão, e entrávamos. Eu também entrava, às vezes saía outro, entrava outro, saía outro, aquilo era parecia Balbordeiro no Oeste, com 3 cartões entravam 10 gajos ou 15, não. Entrava na porta A, na porta B, na porta C. E uma vez o jogo com o Porto, nessa altura tínhamos já havia o carnê, chamado carnê. Sim. E havia malta que nós tínhamos para aí 7 ou 8 carnês, eram para aí 20 para entrar. Então entrava um, vinha cá fora com 5 cartões. Entravam 5, vinha cá outro fora com 5 cartões. E andávamos assim, na roda via, entra e sai. Hoje em dia não é possível. Sim, hoje em dia e é um quarto de hora do fim. Se vamos entrar no estádio, barram-nos a entrada a dizer que por motivos de não sei o quê, já não se pode entrar no estádio. E uma pessoa está lá fora e diz, mas eu estive a trabalhar. E agora não posso entrar. Já te aconteceu isso? Já. Este ano, uma vez. Porque estive a trabalhar nos copos. E na altura, quando vou entrar, faltavam para aí 20 minutos, já não nos deixaram entrar. Éramos para aí 10 ou 15 e pronto, fomos barrados à entrada. Isso é uma coisa gira. Tu achas que os jogos valem muito também pelo convívio? Completamente. Cada vez melhor. Mas tu gostas mais de futebol ou do Benfica?
Eu gosto do Benfica, mas também gosto de futebol. Eu antigamente, por época, via para 80 jogos por ano. Via os Júniors, via o Unidos, como eu sou da Pontinha, tem lá o Clube de Futebol dos Unidos, que é a seguir ao Benfica é a minha equipa, é o jogo do pau, era lindo. Mano. E quando o Benfica não jogava em casa... O que é o jogo do pau? É só pau, o pescoço é canela, não é assim para ferver. Eu sei que começava um jogo. Ele até o pescoço é canela, meu. Uma vez o Olivais em Moscavide foi lá jogar ao Unidos, a 1 minuto do fim o árbitro lembra-se de marcar um penalti, foi gol, o Unidos não sobe à terceira divisão, sobe o Olivais em Moscavide, o jogo já não acabou. Ele parecia uma balbúrdia no oeste, era a polícia a encher a marmita como gente grande. Pronto. Era árbitro, era jogadores, era tudo. Mas, porque o Benfica não jogou em casa nesse dia. Jogou fora. O Benfica jogou fora. Na altura tinha pai 14 anos, 15, ainda não, conforme o jogo às vezes não ia a todos, claro, porque só a partir desde que comecei a trabalhar é que comecei a ver mais jogos fora. Mas os jogos fora, mesmo nessa altura, pagava-se, claro. Claro, então, ou não? Em Setúbal nunca se pagava. Em Setúbal, por exemplo, tinha 3 barreiras de entrada. A primeira era a entrada do campo de treinos. Tinha uma rede que saltava. Essa primeira estava ultrapassada. Depois tínhamos a segunda do peão, que no peão não se mostrava o bilhete, só se mostrava passo superior, porque já tinha entrado na porta cá fora. E quem tinha bilhete de peão, já não entrava, mostrava, podia entrar na bancada. E depois era dar a mão lá para cima, subimos para o superior. Em Setúbal nunca se pagava, raramente paguei. Agora com estes tempos é que não, com os torniquetes e tudo, e com a polícia, pronto, agora já não se pode. E as barreiras são mais altas, e os 50 anos já não... Os 50 anos já não permitem grandes aventuras. Pois, eu cada vez que passo naquele gradeamento, lembro-me sempre dessa história, com garrafas de cerveja e não sei o que, correr pelo campo fora. Tu vinhas de barco para o Barreiro e apanhavas o comboio? Ou já era? Íamos para o Barreiro, apanhávamos o Cacilheiro, até ao Barreiro, depois íamos de comboio, para Setúbal. Por uma vez fui de autocarro, mas aí foi quase tudo a Pontinha, foi o meu pai, fomos para aí 20 pessoas, para aí 10 putos e 10 pais, fomos para Troia, porque íamos para lá de manhã fazer uma sardinhada, antigamente fazia-se sardinhadas e tudo quanto era sítio, agora não se pode fazer uma fogueirazinha, que é, ai Deus me vi, ai, não se pode. Então fomos para dentro d'água, e às 2, 3 era, Benfica, tal, com as mãos dentro d'água. E depois houve um que se lembrou, que isto que as mãos faz pouco barulho. Então vai tudo tirar os calções, 10 manfias com os calções, Benfica, os calções todos nus, a mostrar o rabo às pessoas e tudo. Entretanto aparece o Cabo do Mar. Cabo do Mar, atenção, trai mar. Um grupo de jovens praticando nudismo em plena praia. Escuto, vamos embora. Tínhamos 16 anos, bem, na altura já tínhamos 16, 17 anos. Chega ao Cabo do Mar, mais 3 ou 4 o guarda da marinha, a polícia marítima, os nossos pais foram lá falar com eles e não sei quê, e sei que foram alguns, não sei quê, houve um que diz, eu não fui, e houve outro amigo que virou para ele, não foste, todas as calções ao contrário e tudo, meu, como é que tu não foste, meu? E então depois lá tiveram a falar com os pais, não sei o quê, lá nos deixaram ir, lá fomos à bola e acho que levámos 5-2. Bom, então se calhar mais valia ter ficado em Troia. Pois, mais valia. Bom, Orlando, vamos agora aproveitar. Hoje fizemos uma cena um bocadinho diferente, né? Interagimos em direto aí com a rapaziada do Facebook. Pai, escolhi aqui 4 ou 5 perguntinhas para te fazer. Vamos responder à malta para eles verem na sexta-feira. Olha, vamos já aqui à primeira. O Sérgio Batista pergunta assim. Pergunta aí ao Orlando se continua motivado para inventar um cântico pior que o seu We Are the Common Boys. Sei lá, não. We are the Common Boys. De onde é que veio esse cântico? Sei lá, é do Cuman. O que é que eu posso dizer? Isso veio do Cuman. Mas continuas motivado ou não? Para cânticos? Sim. Não tanto agora. Acompanho. Acompanho as músicas, show. O Pedro Roçadas faz a seguinte pergunta. Qual foi o jogo do Benfica que te marcou mais? 7-1. 7-1. Gostou muito. Naquele dia de 14 de dezembro de 86, minha Nossa Senhora, uma data que eu nunca vou esquecer na vida. Ela com 30 anos, foi o campeonato dos lagartos. Só. Mas nesse ano fazemos o de Bradinha. O jogo, pois.
Eles esquecem-se depois foram eliminados da taça e tudo, e essas coisas, pronto, não interessa. Olha, a Lena Silva pergunta quem é que vence no sábado. Bem, como benfiquista, digo que é o Benfica. Yeah. Vamos aqui passar aqui para o Guga, nosso amigo Guga. Qual a viagem que mais gosto te deu? As duas finais europeias em 88 e 90. Foi? Foi. Para quando a candidatura a presidente do Benfica? Nunca. Não? Nunca. Eu sou adepto só. É? Finanças não é comigo. Pronto. Tirámos aqui um tempinho para responder aqui à rapaziada. Espero que a rapaziada depois goste das respostas. Já sabem, no futuro, com outros convidados, vamos fazer isto com mais frequência. Vamos aproveitar aqui, aqui a deixa de uma das perguntas. O derby. Um derby é sempre um derby. Né? Como é que tu... Vamos focar-nos só no futebol, no nosso futebol. Como é que tu vês a equipa? Achas que a equipa está... eu acho que a equipa está motivada. Eu ia-te perguntar, achas que a equipa está motivada? Mas é claro que a equipa tem que estar motivada, não é? A equipa está motivada. Só que depois o jogo em si é que... não sei. A equipa baixou muito do ano passado para este ano. Não vejo a equipa com aquela estaleca para dominar e a gente saber que vamos ganhar os jogos. Como ano passado o Sporting esteve à frente, conseguimos dar a volta e mantivemos sempre uma postura para ganhar os jogos, com atitude, com tudo. Mas só que este ano a equipa não está a jogar bom futebol. Não gostei de alguns jogos. Não achas que... Eu também sou dessa opinião. O Benfica não está a fazer grandes jogos de bola. Mas tu não achas que o desejo de vencer e de ser campeão se possa sobrepor a essa falta de qualidade no jogo? Eu acho que está a haver um pouco de ânsia, se calhar, pelo Tetra. Porque nunca conseguimos um Tetra, tivemos 3 vezes à porta do Tetra, 3 ou 4, nunca o conseguimos, e este ano parece... Está mais perto, não é? Está mais perto, mas ao mesmo tempo parece que também está mais longe. Porque, lá está o que eu digo, é a ânsia de querer ganhar, de querer fazer as coisas bem feitas, e a equipa não está a jogar aquele futebol que jogava ano passado. A equipa demolidora, que este ano não está a conseguir, não sei porquê, não sei se é pelo adversário que está mais forte. Adversário, todas as equipas, não é? Sim, todas as equipas. Há pouco estávamos a falar, eu estava-te a dizer que naquela altura tivemos aqueles pontos de vantagem, 5, 6, 7, e não tínhamos os melhores jogadores na equipa, que quando eles voltassem que íamos reforçar a pontuação, e que o campeonato da FIA, a 4, 5 jogos do fim, estava ganho. Estava resolvido. E não aconteceu isso, os melhores jogadores voltaram, e a equipa parece que retrocedeu um pouco, parece que se retraiu. Não sei o que é que pode ter acontecido ali. Não sei, acho que o Mister incentiva os jogadores para ganhar, mas só que falta qualquer coisa, meu. Não sei se ainda estás ligado a alguma coisa a ver disso, mas tu chegaste a treinar ou estavas envolvido aí numa... Tirei o curso há 7 anos e andava a treinar em camadas jovens, no Tenente Valdez e no Atlético também, só que a minha atividade profissional não permite, e com treinos às 6 e 7 da tarde não consigo, eu chego a casa às 8, 9, 10, 11. Tu eras mesmo mister, treinador, sim, não é? Sim. Nível 1. Tu apertavas com os miúdos? Como é que funcionava? Não tinhas a tua veia de adepto ali ao barulho? Não, nada disso. Eu nunca pensei ser treinador. Pronto, isso era logo a primeira. E aquilo aconteceu com 2 amigos da minha rua, com um crânio de futebol, mas não tinha curso. Eu também não. Pronto. E fui para lá como preparador físico, eu gostava muito de praticava musculação e corria e isso tudo, e a nível de preparação física estava bem, há 10 anos atrás, não agora, não interessa. E no fim da época, o Mister disse, vais tirar o curso, tu mais o Zé, vão tirar o curso nível 1, que eu espero mais um aninho, não sei o quê. E eu fui tirar o curso, entretanto, eles saíram do Tenente, eu estava com eles, eles foram para o Atlético, eu fui com eles, fiquei com uma equipa. Era de... Nunca sei. Não, que idades? 9 e 10 e 7 e 8. Tanto que os de 7 e 8 eram melhores que os de 9 e 10. Eu, quando ganhei o Sporting, no primeiro ano, quando treinei, joguei com o Sporting e ganhámos 1-0. Tínhamos perdido 22-0 no primeiro jogo. E eu virei para o meu colega e disse, amigo, isto é assim, ou levas 15 ou ganhas 1-0.
Pá, ganhámos 1-0, eu chorei. Não foi por ter sido ao Sporting, se fosse ao Benfica era a mesma coisa, eu chorava na mesma, porque ganharam um grande. É bom, é bom para o currículo. Sim, sim. E foi um orgulho imenso que eu tive. E tanto na semana seguinte fomos jogar com o último e perdemos. Pronto, a moral da equipa é fabulosa. Ganhas ao Sporting, que é o primeiro, e depois perdes com o último, na boa. Depois no ano seguinte fui para o Atlético. Quem é que eu apanho outra vez? O Sporting. Pronto, nessa altura estava com crianças de 8 e 9 anos. Pá, mas os putos jogavam a bola, minha Nossa Senhora. Tivemos a perder 3-0 para o Sporting, aos 13 minutos. Eu levantei, calma, que isto vai mudar. E eu pensava para mim, levas mais 10 ou 15 e pronto. Mas não, fomos para o intervalo a perder 3-2, virámos o resultado para 4-3. Eles a 6 minutos do fim fazem 4-4. E eu a 2 minutos do fim faço 5-4. Não chorei, mas foi uma alegria imensa, com os pais todos contentes e os putos todos contentes, e a ver os jogadores do Sporting a levar com os treinadores, com os psicólogos, os preparadores físicos, com tudo. E 2 atletas choraram, porque ainda não tinham perdido nenhum jogo este ano. A diferença que há entre os clubes pequenos e os clubes grandes é que aquilo até psicólogos mete, porque uma criança não está habituada a perder, não sabe o que é perder. Pois. E achas que faz falta perderem com mais frequência? Faz parte do crescimento? Faz com que eles sejam homens no futuro. Eu tenho um dos meus sobrinhos jogava a bola. Pá, eu acho os campeonatos muito desequilibrados. Completamente. Porque as equipas grandes. Não sei o que é que se pode fazer por causa disso, estás a ver? Não se consegue fazer. E eu, quando eu dizia às minhas crianças, é assim: eles não são mais que vocês, têm a mesma idade que vocês. Estão com mais aptidões, mas vocês também podem ter as aptidões que eles têm. Basta treinar comigo, basta treinar com os outros misters para aprenderem um bocadinho. Agora vocês têm que ter força de vontade e o querer de ganhar. Não é querer a brincadeira. Nós estamos aqui a jogar a bola. Vocês estão a brincar. Chegam aos 4 aos 5, já estão borrifando para o jogo. Assim nunca vão crescer. Como pessoas, como jogadores, se vocês querem ser jogadores de futebol, nunca conseguem ser jogadores de futebol. Aquilo é em 3 milhões, 1 ou 2 acabou. A gente sabe isso. Nas camadas jovens do Benfica e do Sporting isso acontece o mesmo. Porque são no início dos escalões mais baixos, tens 200 crianças. No escalão acima já tens 150. No outro escalão acima, até chegares àquele patamar que só tens 40 jogadores nos juvenis e mais 20 nos júniores. E esses jogadores têm que sair dos clubes. Porque os clubes grandes não podem estar a sustentar 100 atletas, já com maturidade, alguma maturidade, de jogarem futebol ali. Ou são bons, ou não são. Tu alguma vez tiveste a ambição de ir para o Benfica treinar? Nada disso? Era só por carolice. Só por carolice mesmo? Só pelo prazer de estar com os putos. Não, mas... Havia putos que me dava prazer de treinar. Não sabia disso. Vi agora que tu tens... quando estamos aqui a falar e nota-se que tu tens... Pronto, falas com um sentimento, estás a ver? Dos jogos e das crianças, estás a ver? Não sei o quê. Porque... Às vezes podia ser um dos teus objetivos... já foi aqui há tempo, mas agora com o trabalho não consigo. É que não dá, porque tinha prazer imenso em treinar os putos. Fosse a chover, fosse com sol, fosse... Mas se fosse algo... se fosse algo remunerado, que substituísse o teu trabalho. Eu nunca por acaso, no Atlético pagaram 2 meses, mas a partida não pagaram mais. No Tenente Valdez nunca lhes pedi dinheiro, uma vez deram assim uns troquezitos, eu também não pedi nada, não estava lá por ganhar dinheiro. É só pelo prazer de estar ali com as crianças, meu. Tentar ensinar alguma coisa. Uma coisa que eu nunca soube fazer foi jogar a bola. Tinha 2 pés, parecia 2 mãos. Mas tinha prazer. Aprendi no curso, aprendi com os meus colegas de curso, aprendi com pessoas de fora, com treinadores de nível 4 também, principalmente o Filipe Moreira, uma pessoa espetacular, que eu conheci e costumo falar com ele às vezes quando encontramos e falamos. Uma pessoa que me marcou numa palestra que ele deu de 4 horas, quando estava a fazer o curso, motivou assim, isto é uma coisa fixe. Não é para me motivar para treinar, que já dava com uma certa motivação. Mas dá prazer a gente falar com essas pessoas. Por exemplo, o conselho do Sporting, espetacular, não tem nada a ver com o Jesus, meu. É um bom orador, não é? É outro calibre, meu. Não tem nada a ver. Os dois podem ser muito bom treinador, mas o outro acho que é muito mais condutor de homens, meu. Completamente. Orlando, e qual é a tua opinião acerca do Rui Vitória? Rui Vitória é um bom treinador, tem as suas ideias. Tive pena no ano passado quando perdemos a supertaça com o Sporting, que ele deixou-se indrominar pelo Jesus, quando o Jesus diz isto não me dá nada, está tudo igual, está tudo ok, e ele para colocar o seu cunho
mudou a equipa. Yeah. Não o devia ter feito. Se a equipa jogava em 4-4-2, estávamos habituados aos Jesus durante 6 anos, 5, 6 anos, com os jogadores, alguns novos, está bem, mas já trabalhava com alguns há bastante tempo, quis colocar o seu cunho e estragou tudo. Quando poderíamos ter ganho aquele jogo, na boa. Mas achas que ele... Pá, eu tenho a opinião que o gajo é um bom condutor de homens também. Isso é. Às vezes, devido ali um bocadinho da cena de... Na técnico-tática, como diz o outro, o rei da tática, como chamou ele, mas ele lá a chegar, é um puto. Olha, ele é um puto. Vamos voltar aqui para focar-nos no essencial, que é o Benfica. Pá, há bocado, aqui na questão das perguntas que a malta fez no Facebook, tinha aqui uma que o João deixou e eu esqueci-me de perguntar. Ele pergunta o seguinte: quais são os jogos que tu não viste no Estádio da Luz? Benfica Belenenses. Já falámos há bocado. Benfica Torres Novas para a Taça de Portugal. Benfica Mónaco em 2010, no Estádio Novo. Está a faltar um. Portanto, deixa-me ver se eu percebo. Espera lá, está-me a faltar um. Entre o Estádio Velho e o Estádio Novo, Sim. Tu não viste 4 jogos, é isso? Pois. Ah, bom. Então está bem. Sim. Mas acho que me está a faltar um. Então, se calhar, quando falamos de prioridades, aqui fica mais ou menos explicado. Fica. Achas que a rapaziada que vai ver isto depois vai perceber qual é o significado de prioridade? Quando olhar para a nossa conversa, o que pode pensar é assim. Ou ele é um grande aparvalhão, não tem mais nada que fazer, não. Ou se calhar o quê? É assim. Eu também quero ver os jogos todos no Estado da Luz. Porque isto é bom. Quando se gosta de um clube, quando se gosta de uma atividade... Sabes que eu nas outras... Tanto com o João como com o Tiago toquei neste assunto, que... Foram só esses 3. 88, 99, 2010. 11 anos, cada um. Com intervalo. Pronto, está bem. Mas eu ia-te dizer que eu, com eles os dois, toquei neste assunto que era... que é uma opinião minha e vale o que vale, que eu achava que a malta de Lisboa eram os privilegiados, estás a ver? E que não dava, muita da rapaziada não dava o real valor de ter o Benfica à sua porta, estás a ver? E quando tu dizes quem, nestes anos todos, faltaste a 3 jogos, contando o estádio antigo e o estádio novo, se calhar a malta tem que rever um bocadinho... Não. Tu tiveste dificuldades financeiras, de certeza. Sim, sempre tive. Mas para o futebol tiveste sempre dinheiro. Pois. Isso é. Tiveste... Não há comer em casa? Não. Mas há bola? É uma parvoíce o que eu estou a dizer. Isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Porque não se pode pôr a família, nem o trabalho à frente de... Sim, eu estou a perceber. Mas olha, Orlando, tu dizes, há bocado explicaste o porquê de não teres ido ao Benfica Belenenses. Sim. E o Benfica Torres Novas? O Benfica Torres Novas aconteceu que o calendário, quando sai, eu estipulava logo prioridades. Quero ir passar aqui. Quero ir ali. Não. Primeiro o calendário. Deixa eu ver o calendário, o que é que isto vai dar? Então, bola. Então, houve em outubro, não, novembro, Taça de Portugal. Raramente havia Taça de Portugal em outubro, uma coisa assim. E era o apuramento para o campeonato de Europeu 2000. Ok. E eu, conforme saiu o calendário, marquei uma viagem e fui. Só que não era o campeonato, não era o apuramento para nada. Era a Taça de Portugal e Benfica Torres Novas. E eu assim, olha que isto é... eu vou falhar um jogo. Eu assim, isto não há de ser nada. Pronto. Então, passei na casa do Benfica em Londres. Sabia se estava a dar o jogo, alguém sabia do resultado, qualquer coisa, ninguém sabia de nada. Entretanto, houve lá uma alma que diz, ganhámos 1-0 quase no fim do jogo. O Torres Novas estava na 3ª divisão, uma coisa na distrital, já não me recordo. Pronto. E em 2010, com o Mónaco. Com o Mónaco, dia 24 de julho, nunca mais esqueci, não esqueci as datas, claro. Tive um casamento de um casal amigo ingleses, no Algarve, portanto, pronto, o jogo estava a dar na televisão, só que eu também não tinha paixão para estar a ver o jogo na televisão. Estava-me a roer toda, um jogo particular e tal, mas não interessa.
É o Pera, Benfica, tu meu. faltas a um jogo particular. Um jogo particular. Então essa revolta toda é por causa de um jogo particular, é isso? Não é revolta, pá, não há palavras, não há palavras, é uma angústia do caraças, não deve ter falhado aquilo, meu. E agora aqui há uns tempos, pá, Como é que tu lidas, desculpa lá, como é que tu vês um estádio como o Benfica Estoril agora a meia casa, com o terceiro anel, o terceiro piso nem abre? Lá está, eu Pá, digo, Benfica para mim é uma prioridade. Isso não te Para revolta? o resto das pessoas não é. Mas não te revolta? Revolta, somos 6 milhões, Uma pessoa como tu que como nós dizemos que somos, como se apregoa, que somos 6 milhões. Sim. Eu, se tiver dificuldades financeiras, tu não tens, vais tu no meu lugar. Sim. Tem 6 milhões, 3 milhões podem ir. Imaginemos, fazendo assim a comparação, dá para ir. Porquê é que as pessoas não vão? Se Lisboa tem 2 milhões de habitantes, se 1 milhão de habitantes é simpatizante ou sócio do Benfica, que não vão ao estádio. Se o estádio leva 60 mil, porquê é que o estádio não há de ter 60 mil? Se antigamente chovia babirranha em todos os jogos e ninguém faltava um jogo de futebol. Via-se por exemplo, um Benfica com a CUF ou com o Barreirense, estádio cheio. Vamos ao Barreiro, vamos à CUF, estádios cheios, com 25, 30 mil pessoas. Hoje em dia isso não acontece. Porquê? O que eu digo é assim, em Portugal as pessoas acomodaram-se muito com o futebol. A dar na televisão. Os espanhóis continuam com estádios cheios, ingleses estádios cheios, alemães estádios cheios. Qualquer país da Europa praticamente tem um estádio cheio. Não vou falar dos gregos, que os gregos estão em dificuldades. Os países nórdicos não ligam ao futebol, praticamente, ligam e acham um estádio para ver um campeonato da Europa de atletismo e metem 2 mil pessoas a ver um jogo de futebol no mesmo estádio. Pronto, são culturas. Nas culturas a gente não pode mexer, porque cada um sabe de si. Lá está, eu gosto de ir ao futebol e os outros gostam de ver atletismo. Mas estamos a falar de um país completamente diferente. Não estamos a falar dos nórdicos, que não tem nada a ver. Em Portugal, o povo acomodou-se a ver a bola na televisão. Está a chover, está frio, Sport TV, liguei a Sport TV, tal, pronto. E agora vejo o Benfica Braga, vejo o Leixões com o Famalicão, vejo o Boro contra o West Ham, vejo o Campeonato da China agora, temos o Campeonato da China, o Campeonato da Índia eu gosto muito, vou à net, vejo na net, e as pessoas acomodaram-se a não ir ao futebol. Este ano estamos com uma boa assistência, o Estádio Novo, nos últimos 2, 3 anos tem tido boas assistências. Sim. Estamos a tentar superar jogo a jogo. Mas não é tudo. O estádio tem 60 mil. O estádio antigo tinha 60 ou 70 mil. Fecharam o terceiro anel, ficou com 120 mil. Encheu 2, 3, 4 vezes. 5, vá lá. Pronto. Para quê? Mandou-se o estádio abaixo, construiu-se o estádio com 60 mil. Isso é pouco. Isso é muito pouco. Pois. 60 mil. Então Benfica, meu. Eu sempre disse, Benfica, um estádio de 40, 50 mil. Chega, meu. Chega. Tu sempre foste dessa opinião. Completamente. Para quê? Se diga lá vai, meu. Sporting Benfica Sporting. Agora o que é que aparece? Paraquedistas. Todos querem ir à bola, meu. Toda a gente quer ir à bola, porque é um jogo grande. O jogo para mim, o melhor jogo do mundo para mim, é um Benfica Sporting e um Sporting Benfica. É. Supera o Real Madrid-Barcelona. Porque é o jogo que mais pica me dá a ver, meu. Tu achas que... Pá, como é que eu te vou explicar isto? O derby, é a essência mesmo de um derby, é este Benfica Sporting. Do que tu conheces, o Benfica Sporting é mesmo a essência do derby. É o jogo. É a rivalidade, a cidade, é mesmo cidade. É da mesma cidade, são dois clubes rivais, com pessoas que cresceram juntas dos dois clubes, que se dão bem, mas depois não se dão bem. Pronto. Fora dali, Benfica Sporting, Sporting Benfica, afastar as águas, cada um trata de si e meus amigos, vamos à luta. A luta no jogo. Sim, nada a ver. Claro. E para mim, desde criança, eu já vi mais Sportings Benficas que Benficas Sporting. Sim. Por causa do motivo que eu estou a dizer, o meu pai não me levava tanto a ver o Sporting Benfica quando era puto, mas eu, desde 80, comecei a ver os jogos no falha nenhum. Em Alvalade, estou desde 74, quando o Sporting foi campeão. No 74, no 74 não fui, quando ganhámos lá, por acaso ganhámos. A partir de 75, quando o meu tio vinha, eu ia sempre ver os jogos. Estava lá, caninho, com 9 anos, não conseguia ver, mas estava presente. Sim. Era um jogo que me dava uma emoção tremenda, meu. Estádios cheios, meu. Tanto do Benfica como do Sporting, os estádios cheios, meu. E hoje em dia isso não acontece, meu. Sentes falta disso? Completamente. Se uma pessoa gosta de futebol, meu, somos um país grande, com 10 milhões de habitantes. Achas que nós apregoamos que gostamos, mas não... Eu gosto, mas é estar em casa.
Pois. Eu gosto de longe, Benfica Sporting, grande jogo, em casa. Não devia ser assim, mano. Yeah. Se temos um estádio tão grande, temos que encher a merda do estádio, meu. Yeah. Porra. Pá, eu ouvi também faz um bocadinho de confusão como é que o nosso estádio. Ao longo dos anos, dificuldades financeiras, temos 800 mil desempregados, é muita gente. Yeah. Se a gente sabe, a vida custa a todos. Eu também tenho que fazer um sacrifício, em vez de comer 2 carcaças, como uma. Mas tenho que ter dinheiro para ir ver um jogo, meu. Yeah. Tenho ajuda da mamãe, a mamãe dá uns troquesitos e tal, depois, quando é preciso, pronto, é assim. Orlando, tu achas que essa exigência que tu tens, essa, não é exigência, mas a questão de nós estarmos a falar, do estádio não estar cheio, não sei o quê, achas que isso é uma coisa que o teu pai te passou ou que tu ganhaste facilmente? Não, Porque o teu pai também era um grande maluco. Era. Hã? Era. Não é? Ainda há bocado estávamos a. História de Braga. Há bocado estávamos a falar que ele. Que estavas-me a contar que ele organizava excursões, não é? O meu pai era patrão, tinha uma fábrica de calçado, alugava para aí 60, 70 empregados. Em Lisboa, sim. E ele de vez em quando organizava excursões, sendo pessoal do Benfica, do Sporting do Porto, como eram funcionários, iam na excursão, pronto, iam passear. E uma vez em Braga, num restaurante, não tiveram a comer e tal, e entretanto houve alguém que se lembrou de comer e ir embora, pronto. Entretanto a polícia apanhou a ele no meio do grupo, porque jogava que tinha sido ele a pessoa que não tinha pago. O teu pai? O pai. Entretanto foi tudo para a esquadra. O autocarro atrás, tudo para a esquadra. Entretanto o dono do café chegou e disseram que pronto, não tinha sido a pessoa, aquela pessoa tinha sido a causadora do furto do almoço. A partir daí o meu pai nunca mais foi a Braga. Fechou. Outra história, quando o Benfica ganhou 5-1 em Lisboa, ao Real Madrid, foram para Madrid. Organizou também uma excursão. Sim, sempre. Quando acabou o jogo, tentaram incendiar o autocarro por baixo, com paus e papéis e tudo. E lá em Madrid? Em Madrid. E o meu pai ganhou um ódio de morte ao Real Madrid. O Real Madrid, a seguir ao Benfica, é a equipa que eu mais gosto. Pois é, simplesmente. E o meu pai disse, este gajo deve ser filho de algum espanhol. É melhor, eu tive 3 pais, de certeza. Não, 2. Pronto, era o filho de um espanhol. E a outra era quando eu era mais novo, como via os jogos do Sporting, e do Benfica Sporting Benfica, mais Sporting Benfica. Tinha uma personagem que eu gostava imenso, que era o Damas. Uma pessoa que na altura já usava brilhantino, o que era aquilo, não sei o que era aquilo, se era o coisa do surf, como é que eu chamava aquilo? Sim. O homem tinha uma wax, e o gajo tinha uma postura. O nosso produtor está sempre atento. Tá. Uma postura em campo, de uma pessoa parecia que não estava a jogar futebol, porque era a maneira de ser dele. E eu gostava muito do Damas, quando ouvia a ver os relatos e tudo. E o meu pai dizia, este quebrão vai-me sair lagarto. Isto não pode ser, o que é que eu vou fazer com isto? Mas embora eu gostasse da pessoa, sim. não tinha nada a ver com o clubismo. Yeah. Aqui há tempos eu também estive a conversar com uns amigos e dizia-se, antigamente respeitava-se muito os jogadores das outras equipas. Os que mereciam também. Respeitava-se. Yeah. Respeitava-se. Porque antigamente, agora não tanto, porque agora é proibido pelos clubes, os jogadores, quando acabavam os treinos, se juntarem, tanto do Benfica como do Sporting, iam almoçar juntos, ou jantavam juntos. Isso hoje em dia não acontece. Havia muito isso, não era sempre, mas de vez em quando ou 2, 3, 4 jogadores de cada equipa juntavam-se para comer fora. Pronto, era os treinos acabaram, tudo tranquilo. E isso hoje em dia não acontece. E o respeito que eu tenho, eu continuo a ter respeito pelos jogadores, alguns jogadores, não todos, das equipas adversárias, e quando os vejo, raramente se vê um jogador de futebol na rua, não se vê um jogador de futebol na rua. Sim. Não é? Mas quando se vê, cumprimento, bom dia, boa tarde, e fala-se, e respeitava-se o jogador de futebol, independentemente se não maltratasse, por exemplo, não se saíssem cá para fora para tipo uma crónica de falar mal do clube, isso tudo, respeitava porque era um bom jogador, porque era uma personalidade pública, porque as pessoas gostavam dele, eu gostava da maneira de ser das pessoas. Isso hoje não acontece tanto. Mas digo eu, não sei, eu falo por mim. Mas o Vítor Damas
Metes o Vítor Damas no mesmo patamar que o Nené? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O era guarda-redes, eu era avançado. Não, no patamar a nível de respeito da tua parte. Sim. E eu, quando o Damas faleceu, eu chorei, meu. Yeah. Eu chorei porque era uma pessoa que eu idolatrava, embora não fosse do meu clube, sim. idolatrava pela personalidade que era. Eu adorava aquela pessoa, meu. Pronto, embora não fosse do meu clube, mas porque gostava do homem, meu. Olha, ainda agora estavas a dizer que tinhas uma grande estima pelo Real Madrid. Sim. Né? Estavas a dizer. Mas de onde é que vêm as pessoas? Muitas das pessoas que te conhecem associam-te muito ao Manchester. Mas porquê? De onde é que o Manchester vem dos anos 70, quando eles chegaram à segunda divisão. Claro, poucas imagens se passavam, mas passava-se notícias. Havia notícias no Jornal da Bola, havia o Jornal da Bola, e havia o Mundo Esportivo, jornais. O Record também era um bocadinho, mas como era verde, era um bocadinho mais pequeno que o da Bola, a Bíblia. E na altura, quem era o grande clube europeu, os grandes clubes europeus eram o Real Madrid e o Liverpool. Toda a gente era do Liverpool. Toda a gente era do Liverpool, toda a gente gostava. Também há quem goste do Aston Villa, porque foi campeão europeu, do Nottingham Forest, que foi campeão europeu, mas são equipas que praticamente desapareceram do futebol europeu. Sim. Da ribalta do futebol. Estão lá na segunda divisão, em terceira divisão, quase a descer à quarta e à terceira e isso tudo. E na escola, nos anos 70, depois eles subiram à primeira divisão, o Manchester teve 26 anos sem ganhar um campeonato. Desde 68, 67 ganharam a taça dos campeões em 68 ao Benfica. A partir daí tiveram 26 anos e a penar, andavam para aí a jogar a bola. E eu sempre gostei do Manchester. Há uns anos esta parte, depois começámos a ter mais informação não havia internet nada ainda, mas mais informação, havia revistas, havia tudo. Eu assinei a revista do Manchester. Sim. E colecionava a revista. Colecionei a revista durante meia dúzia de anos, uma coisa assim, cassetes de vídeo, tudo, era tudo em vídeo. Também tinha algumas histórias do Manchester e também do Liverpool. O Liverpool era uma grande potência. E embora agora já não tanto, há 25 anos quase que não são campeões, como é que é possível uma equipa que era tão grande, mas isto faz parte da evolução dos tempos, não? Faz parte da evolução dos jogadores, faz parte de tudo. Sim. Da gestão das equipas, de quem gera, de quem... Mas tu, desculpa lá, tu chegaste a ver alguns jogos do Manchester? 18 jogos do Manchester. Um deles uma final. Duas finais? Duas. Pá, eu tomei em Roma e em Londres. Eu tomei nota aqui de uma final em 94. É verdade, no mas isso não, pois. Não estavas a contar com essa? Não por aí, não. Isso é outra falha minha, que isso é o jogo do 6-3. Que eu não estive lá. Isso é de cortar a faca. Eu fui mais um amigo meu, ele sportinguista Chelsea, e eu Benfica Manchester. Isso é uma das coisas que espeta no coração. Se fosse em casa, na luz, eu não faltava. Sim. Mas como era fora, faltei. Mas vi o jogo na casa do Benfica de Londres. Vi o jogo, festejei, curti, mas é uma grande falha. É o jogo, e era chamado o jogo. Sim. Nunca ninguém vai ter um jogo como aqueles, eu falhei esse jogo. Então. Tive os 7-1, mas por outro lado podia ter o reverso da medalha. Foi o reverso da medalha, os 7-1, os 6-3 era o jogo. E eu falhei esse jogo. Orlando, então e as modalidades? Como é que é a tua vida? Costumas acompanhar? Não costumas? Já acompanhei mais. Principalmente o hockey, que é a modalidade que eu mais gostava a seguir ao futebol. Gostava e gosto. Tenho 2 viagens, não são peripécias, mas foram 2 viagens giras, quando o Benfica foi à final da Taça dos Campeões com o Igualada. Eu cheguei ao Estado da Luz, no meu Fiat Uno, e estava a chegar lá ao pé da rapaziada e disse: oi, alguém quer vir comigo para a Igualada a ver amanhã o jogo? E eu vos disseram: eu vou. Mas tem que ir a casa e tal. Então vamos a casa. Fomos a casa, fomos para a Igualada. Dormimos no carro, dormimos na rua, um dia antes do jogo. Dormimos aí num sítio, não sei, nem sei nem que era. E depois, quando chegámos na Igualada, fomos diretos ao hotel. Não tínhamos medo para entrar, fomos diretos ao hotel. Fomos diretos aos jogadores, porque eu já conhecia os jogadores, tinha amizades com eles, porque passei a época toda praticamente a ver o hockey, todos os jogos em casa. Então o que é que eles fizeram? Ninguém tinha calções, ninguém tinha toalhas de banho, calções para toda a gente, todos para a piscina, tudo a comer e a beber.
tranquilos, beber, mas não era álcool. Eles não davam álcool na altura. Tranquilos. Acabou isso tudo, está na hora de ir para o jogo. Como é que a gente vai? Vocês vão com a gente no autocarro. Então depois para entrar, agarras no saquinho, és o seccionista. E os outros, é tudo seccionista. Tudo a agarrar nos tacos, os espanhóis à entrada, os outros com as credenciais, a gente sem nada, só com os tacos na mão. Quem és tu? Eu sou seccionista. Então eu também. Vai tudo entrar lá para dentro. Vimos o jogo, acabou o jogo, fomos para o hotel. O Vitor Fortunato tem uns calções, por acaso, ele disse, está tudo melhor, agora fica com ele, porque é que eu quero isso? Fiquei com os calções dele, uma recordação, e tenho a camisola também número 5, não sei de quem era, não sei se era dele, se era de outro jogador na altura. Entretanto, acabou o jogo, onde é que nós íamos? Para Santirce, que o Benfica jogava em Santirce às 3 da tarde. Um deles teve uma ideia que era assim, tens dinheiro? Não. Tu tens dinheiro? E tu também não. O dinheiro, então como é que a gente tem dinheiro para ir para casa? Não. Vais ter ali com aquele diretor. Então fui ter com ele e disse, amigo, não tem para aí 5 contos que me empreste? Que a gente depois em Lisboa dá-lhe. Com certeza. Deram uns 5 contos, fizeram-nos um lanchezinho com sumos, não havia álcool. Sumos, um lanchezinho. Virámos para Santirce, chegámos praticamente à hora do jogo. Praticamente faltava para aí 1 hora, nem tanto. Não tínhamos bilhete nem nada, mas lá o pessoal lá nos arranjou o bilhete. Vimos do jogo. 15 dias depois, se não me engano, final da Taça de Portugal, com o Hockey de Barcelos em Valência Domingo. O que é que o querido faz? Estádio da Luz. Ninguém vir comigo a Valência do Minho. Mais 3 almas penadas comigo. Vamos à casa de um, à casa do outro, carregar na trouxa, vamos embora. Vimos o jogo, falámos conflitos, não foi nada connosco. Acabou o jogo, tivemos lá em confraternização com os jogadores e tal e coisa. Depois viemos embora. E depois a partir daí, acho que nunca mais fui ao hockey. Não, ainda vi o outro joguinho, mas vi a final da Taça dos Campeões, se não me engano, e uma Taça Séria. Mas o estádio antigo, na altura... Estádio antigo era muita gente... estádio antigo. Tenho uma história gira. Por acaso é gira para mim. Para mim e para o outro. Que está lá agora. Eu antigamente vi o jogo sempre em tronco nu. E a minha paranoia ao intervalo, eu via a bola na bancada central, a minha paranoia ao intervalo era subir para o primeiro anel, andar em cima do paredãozinho pequenininho, uma coisa que lá estava fininha, e virar-me para trás para o pessoal e toma lá disto, virava o culpa à malta. Tanto que a canção é ao macaco, vira o culpa à gente. E agora tenho um amigo, passado uns anos, está a fazer aquilo que eu fiz. Não é imitação, não é nada, é a maneira dele estar no futebol. Mas virou culpa a vocês? Não. Está em tronco nu só. Vê a bola sempre em tronco nu. Era uma cena minha que era ver a bola em tronco nu, seja de verão, seja de inverno, lá estava eu em tronco nu. Agora não, passados uns anos, com o derrame da pleura que eu tive, derivado de muito frio, andar ao relento, há muita gente que vê a bola em tronco nu. Sim. Que a saúde, que dá anos de a saúde está para a vida. E a partir daí nunca mais, porque agora ao menos resfriado, eu já sofri desse mal também. Trunfa. E o gajo fica-se. E a velhice com 50 anos já não dá para isso no verão, ainda vá que não vá. Agora de inverno, isso fecha a loja. Eu lá te sei. Mas por acaso, tenho saudades. E tu tentas a rapaziada mais nova, estás a ver, que te aborda ou que às vezes partilha contigo alguma experiência a nível do Benfica, tu tentas transmitir alguma coisa? Ou... Não, sejam eles próprios. É. Eu tive o meu tempo, como eu digo, tive o meu tempo, eles tinham o tempo dele. Yeah. O que eu posso dizer é vejam a bola como eles entenderem, bem quiserem, se quiserem estar comigo estão, se quiserem estar com outras pessoas estejam, se o modo de vida das outras pessoas é melhor que o meu, eles é que têm que fazer escolhas. Yeah. Cada um faz a sua escolha, fiz a minha escolha, não estou nada arrependido. A tua escolha sempre, dentro do futebol. Sempre foi Benfica. A tua escolha é Benfica. Não, a escolha, estou a falar na escolha, mas como quero levar a vida dentro do Benfica. Sim. É impressionante. Apoiar, não apoiar, entendam como quiserem. É impressionante a forma como tu vives o clube. Rapaziada, estamos a chegar aqui ao fim. Resta-me aqui agradecer ao Orlando. É um prazer enorme. Um homem, 50 anos de sócio do Benfica. Inúmeras viagens e jogos e
Pá, e peripécias para acompanhar o Benfica. Pá, espero realmente que tenham gostado. Já sabem, vão partilhando com os vossos amigos, vão subscrevendo o canal, toquem lá na campainha no YouTube, ok? Para ativar as notificações. Pá, qualquer coisa, vão mandando uma mensagem, nós vamos respondendo. Quem quiser passar aqui para assistir a alguma entrevista, manda um e-mail e uma mensagem que nós vamos responder. Resta-me ali de mandar um abraço ao Eduardo, da Imagine GFX. Pá, Orlando, espero realmente que tenhas... Pá, para mim é um prazer enorme. À frente. Bem fixe. Obrigado. Estamos juntos, amanhã é para ganhar.